Sou artista 3D e neste vídeo transformei jogos em conjuntos de Lego absurdamente complexos, além de contar com a avaliação de um construtor profissional de Lego que daria uma nota de 1 a 10 ao meu trabalho. E vamos começar com o Wii Sports, o primeiro videogame que joguei na vida, eu e uns 10 milhões de vovós. Comecei a montar o pior ringue de boxe do mundo, inspirado em vídeos do YouTube, da época em que eu ainda comia massinha. A maioria dos rings de boxe tem cerca de 6 metros, então usaremos uns 3 bonequinhos de comprimento aqui. Talvez acrescente uma perninha. Fácil, né? Bom, aí eu tive que fazer as cordas e foi quando percebi que a coleção de barras da Lego é no máximo bem limitada. Eu preciso de algo com 20 studs de comprimento aqui. O que eu vou fazer com isso? Acontece que a Lego tem esse sistema de tubos pneumáticos dos anos 80 e eles chegam até 50 studs de comprimento, o que é perfeito. Valeu, anos 80. Vocês são demais. Quer dizer, nem tanto, mas eu fiquei bem satisfeito com o ringue em si. Claro, o original tem 4 cordas e o meu 3, mas a Lego não preza pelo realismo de escala, então acho que ficará tudo certo. Fiz os protetores nos cantos, então ficou fiel ao original. Mas não vou impressionar o construtor da Lego com esse ringuezinho de iniciante, então preciso expandir o projeto. O primeiro passo é construir uma grande estrutura de andaimes nos 4 lados. No jogo, vemos todas as telas e luzes. Como vão assistir a luta sem uma gameplay de Subway Surfers ao lado? Criei uma estrutura octogonal de telas para pendurar sob o andaime, que giram como um carrossel e exibem 8 tipos de mídia com máxima eficiência. A construção é principalmente vermelha, branca e azul, exceto pelos refletores com partes amarelas transparentes, parecendo feixes de luz na neblina. Também coloquei as barricadas e escadas de cada lado, seguindo a referência do vídeo. Ao adicionar tanta complexidade, acho que estraguei o propósito do cenário, pois agora todo o ângulo está obstruído por um obelisco metálico grotesco. Muitos youtubers gostam de boxe, talvez por sermos atraídos por dano cerebral ou algo assim. Eu particularmente prefiro dano cerebral auto-infligido, mas até eu consigo perceber que essa é uma experiência de visualização subótima. Então comecei a testar várias técnicas diferentes de andaime. Não vou te cansar com detalhes, só prendi isso em barras transparentes e deixei assim. Vai ficar bom até pegar sol por 24 horas e amarelar as barras. Por fim, criei esses assentos para cada lado. O mapa real comporta cerca de 200 pessoas, embora chamá-las assim seja exagero. Topologicamente, parecem tic-tacs flutuantes. Percebi algo estranho que não identifiquei. Então usei o quadro do Milanotti para resolver. Comecei a mapear a teoria das cores e reunir inúmeras imagens de referência. Uma coisa que você vai notar sobre o Wii Sports, se passar mais de 5 segundos olhando para ele, é que é o primeiro jogo que eu já vi que se patrocina. Então o cenário parece meio vazio, sem um monte de logos da Nintendo espalhados por todo lado. Começando pelo óbvio, aquele gigante no centro do ringue. Tomara que ao baixar esse logo, eu não tenha ativado um agente adormecido da Nintendo perto de casa. Há também esses logos em cada lado das cortinas ou lonas. E se esquecer qual jogo está jogando, os logos estão nos telões. Então eu peguei exatamente os mesmos logos de antes e apliquei uma sobreposição quadriculada, uma sobreposição de vinheta e uma sobreposição de linhas de varredura e comecei a mapeá-los nas partes das telas. Colocar esses caras digitalmente já deu trabalho. Imagino que alinhar manualmente os 24 adesivos na vida real deve ser como comer pregos. Algumas telas exibem textos como venha com tudo, derrube eles, inscreva-se no Daniel Kra. Achei legal da parte deles, pois não precisavam. Também deixei as telas mais brilhantes, pois aqui não sigo as leis da física. E eu diria que o cenário está parecendo muito mais completo agora do que antes, mas há uma falta perturbadora de mis grotescos e abomináveis aqui. Sinceramente, seria um insulto se eu não criasse alguns. Tenho que começar com Matt, campeão de boxe do Wii Sports. Aqui, ele usa só 1% do seu poder, então poucos conhecem seu verdadeiro potencial. Há um problema. Os rostos dos Mis não combinam com os de Lego. Não posso enfatizar isso bastante. Então eu tive que gastar um bom tempo espremendo tudo junto, deixando os olhos enormes, limpando manualmente vários caminhos no Adobe Illustrator. Eca, começo a sentir uma aura vinda da tela. Sinal de que estamos perto. A Lego já possui essas mãos de luva de boxe das minifiguras colecionáveis. Isso já me poupa alguns minutos. Matt está sozinho, mas não deveria. Então comecei a definir as cores base para mais 5 minifiguras, utilizando pesquisas que fiz na MiiWiki, que é um site que realmente existe. Estou selecionando só Mis que participam do boxe e estão nos rankings altos. Todos estão com o rosto do Matt, o que é engraçado, mas preciso parar porque está demorando muito. Ainda preciso selecionar uns 20 estilos de cabelo, ajustá-los para capturar suas personalidades e depois fazer um trabalho detalhado de ciência Frankenstein em cada rosto. Nunca fiz tantos minifiguras para um só conjunto. Temos Tyrone, Michael, Eva, Elisa e Sarah. Infelizmente, Hambúrguer não estará neste conjunto,
pois não conseguimos os direitos. O conjunto final tem pouco mais de 650 peças e deve custar cerca de $60. Não sei se eu compraria sem a minifigura do hambúrguer, mas ainda assim é bem legal. Não importa o que penso, pois para impressionar o construtor de Lego, preciso que meu próximo conjunto seja melhor. Ah, e antes que perguntem, sim, tentei braços invisíveis, já que os Mis não têm membros aqui, mas não deu certo porque as luvas têm apêndices, mas valeu a tentativa. Para meu próximo conjunto, quis refazer Five Nights at Freddy's, talvez o jogo com maior diferença entre história e jogabilidade. Comecei usando várias placas de 8 por 8 pinos. Meu plano, ainda sem compromisso total, é refazer o mapa original do primeiro jogo usando diagramas feitos por pessoas mais dedicadas que eu. Comecei a delimitar onde ficariam paredes e portas. Preciso perguntar, quem colocou esse vazio Lovecraftiano no meio do prédio? E por que só há uma saída? Por que o prédio todo tem bateria de lanterna? O que houve? Vocês têm medo dos animatrônicos? Eu tenho do empreiteiro que construiu isso. Beleza? Ele ainda está por aí. Este lugar não está em conformidade com o código do TPI. Tudo se conecta com blocos Technic por baixo, permitindo encaixar salas modulares e montar seu próprio mapa. Não sei por onde começar a decorar. No escritório, há janelas, portas, mesa, ventilador e monitores. Gosto do piso xadrez que colocaram aqui. Isso é fácil de fazer, exceto pelo fato de que o prédio inteiro usa esse padrão. Então eu tive que cobrir cada centímetro desse lugar com ele. Às vezes é vermelho e roxo, outras preto e branco, e até as paredes são xadrez nesse lugar de palhaço. Pense estar tranquilo no corredor e o Freddy Fazbear passa do nada. Depois você precisa sair do emprego. A Caverna dos Piratas está aqui, com cortinas que abrem e fecham. O palco principal é um pouco elevado, resultando em um prédio liso e vazio. Mal posso esperar para decorar todos esses cômodos um por um, mas não posso deixar de notar que o escritório está faltando algumas coisas. Por exemplo, os únicos botões que você aperta no jogo inteiro. Aumentei o cômodo, adicionei botões e a cadeira. A sala de jantar tem 6 mesas e 8 cadeiras, o arranjo ideal, desde que ninguém mova uma cadeira de forma inesperada. Encontrei pedaços de chapéu de festa, que podem ser presos à mesa com tampas de garrafa e várias peças redondas embaixo, parecendo uma toalha de mesa ondulada. Percebo que o palco tem bem mais coisas do que pensei. A parede tem outra cor, cortinas cobrem tudo. O sol fica aqui. As caixas de som estão no fundo e presentes na frente. O que mais podemos decorar? Aquela luz ali atrás? Para! Esse prédio funciona com os limões do Mark Robert? Demita o vigia noturno e chame um eletricista. O armário de armazenamento só tem algumas garrafas e uma vassoura. Os corredores estão bagunçados. Fios pendurados, caixas e outras coisas estão por toda parte, o que é perigoso. Eles não percebem o risco de alguém se machucar aqui? Coloquei a decoração de pizza ao lado do banheiro. Beleza. Indo para os adesivos, temos a placa de fora de serviço para o Foxy, a placa de somente funcionários para a sala chamada Bastidores, que nem está conectada ao palco. Mais alguns aqui e ali. Mas uma coisa que você vai notar se passar algum tempo olhando é que o prédio inteiro está cheio desses desenhos dos animatrônicos. Eu não tive paciência para encontrar as texturas deles, então fui forçado a procurar minhas próprias imagens para usar no lugar. Preciso agilizar isso. Acho que estou começando a ficar sem neurônios. Antes que eu perca a cabeça e volte à hibernação, é melhor fazer esses animatrônicos. Vou fazer os 4. Comecei bloqueando as cores base, como fiz com os Mis antes. Todo mundo é praticamente igual, exceto pelo Foxy, que tem que ser diferentão e estiloso com 2 pernas de pau e uma mão de gancho. Depois, busquei modelos extraídos dos animatrônicos originais de FNAF que variam em qualidade, mas consegui juntar partes e refazer materiais para que parecessem simples o bastante para as Lego moldar. Caramba, essas coisas são assustadoras sem os olhos. Uma vantagem de fazer desse jeito é que eles ficam exatamente como os modelos originais, mas ainda precisamos fazer o resto deles. Adicionei vários decalques no torso, como gravatas borboleta e rasgos, variando para cada um. Os olhos também têm cores diferentes, o que eu não tinha notado antes. Ainda tem mais: microfone, cupcake, guitarra. Guarde as cabeças extras no armário. Acho que terminamos. Porque achei que isso era uma boa ideia, o conjunto final tem pouco mais de 3.000 peças. A maioria bem pequena. Acho que a Lego venderia por $150. Acho que precisaria de mais decorações para valer tudo isso. Mas não importa o que eu acho, porque meu tempo acabou e finalmente era hora do construtor de Lego julgar meu trabalho. Joguei Wii Sports algumas vezes, e sempre gostei dos gráficos e do clima. Sim, os Mis, tipo os rostos. Eu só acho que eles ficam bem legais.
Eles mantêm aquele clima engraçado e estranho do jogo original. Adoro o telão suspenso tipo Jumbotron. As telas ficaram ótimas e realmente acrescentam. Sem isso, ficaria meio sem graça e sem vida. Mas todos os detalhes personalizados que você fez, como o chão do ringue de boxe com o logo ou texto do Wii, ficaram muito irados. Realmente não tenho muito o que criticar. Tudo parece super fiel e foi uma ótima escolha de coisa pra construir, pra falar a verdade. Então, sinceramente, vou ter que dar nota 10 de 10. Achei legal ver todas as salas de cima com aquela visão aérea, as minifiguras ficaram ótimas. Muitos já tentaram versões personalizadas, mas esses realmente parecem os personagens certos. Adorei os detalhes na mesa e os chapéus de festa. Dá o visual perfeito, e funciona super bem. Eu também gostei dos fios e desses pequenos detalhes espalhados como a teia de aranha e tal. Isso dá ainda mais detalhes. Porque a única coisa que eu talvez criticaria é que tem um pouco de repetição, tipo todo aquele xadrez. E aí eu acho que poderia ter mais detalhes, talvez na cozinha ou talvez nos banheiros ou algo assim. Mas sim, tem muitos detalhes necessários onde precisam estar. E eu acho que ficou super legal. No geral, eu daria uma nota 8 de 10. Com isso, eu consegui impressionar o designer da LEGO, mas isso só acaba quando for nota 10 toda vez. Até mais!